Olá, meus amigos! Não esqueça de deixar feedback e aproveite a história. O protagonista morreu no futuro, colocando a mão no pescoço. Ele disse que o corpo inteiro dele estava coberto de suor. Havia muitos cadáveres de pessoas em uniformes militares, deitado no chão. Havia uma grande ferida no pescoço do cara. Olhando para a mão ensanguentada, ele apertou os dentes. O cadáver em frente a ele se mexeu. Uma faca estava presa na sua cabeça. O morto abriu a boca e tremeu. 3 anos haviam se passado desde a aparição dos zumbis. Os mortos-vivos caminhavam pela rua. Em uma multidão enorme, o mundo foi destruído. Não havia luz na cidade. Apenas nuvens de fumaça subiam ao céu. O jovem ajoelhou-se, fez uma respiração ofegante, abaixando a cabeça. Ele disse: o homem estava sentado ao lado de caixas de papelão vazias. Agreed. O egoísmo humano causou assassinatos e mortes. O exército armou uma emboscada, erguendo as armas em pé diante de 2 cadáveres. O protagonista pensou ser o último. A lâmina da espada brilhou em suas mãos. Uma horda de monstros se aproximava dele. A guerra entre 2 das mais brutais autoridades tiveram um fim, assim. Os zumbis avançaram, exibindo seus dentes. O cara estreitou os olhos, preparando o ataque. Ele decapitou um inimigo e enfiou a espada no olho. Outras extremidades foram cortadas e voaram no ar. Sangue jorrou do pescoço do monstro decapitado. Seu pulso caiu ao chão. Zumbis se aproximaram do jovem de todos os lados e o agarrou pela roupa. Um dos mortos o mordera no ombro. O personagem principal, quem havia sobrevivido com todas as suas forças, nos últimos 3 anos ele abriu a boca largamente. Veias azuis se estendiam do local da mordida. O despertador tocou, o cara abriu os olhos. Ele percebeu que havia viajado no tempo. 6 meses antes da aparição dos zumbis. A garota, com o arquivo nas mãos, apressou o interruptor e convidou os convidados a entrarem. Os heróis entraram na sala. Indicando-o com a mão, a garota explicou que este era a casa que melhor atendia aos desejos do cliente. No telhado, painéis solares alimentavam um gerador. A casa estava cercada por um alto muro. No terreno, havia um prédio fortificado. O local ficava em uma colina fora da cidade. Havia quase ninguém nesta área. Mas o centro da cidade ficava a curta distância. Risando, a garota disse que, segundo boatos, um homem rico construiu este prédio para esconder sua propriedade. Na guerra, seu sorriso alargou-se. Ela ergueu a mão. Ela perguntou se isso não parecia um pouco louco. O jovem entregou-lhe um cartão de crédito, dizendo que tudo estava bem. A garota ficou surpresa. Um sol claro brilhava sobre a casa. Com a carta na mão, o personagem principal disse que iria pegar essa casa. Ele precisava se preparar para a guerra. Havia papéis e panfletos amassados no chão. O cara comia pizza enquanto falava ao telefone. A pessoa na linha disse que a taxa de juros anual para tal empréstimo seria de 40% e que o cliente já havia solicitado empréstimos de outros bancos. Pedacinhos e guardanapos estavam espalhados no chão. O jovem respondeu que não se importava e pediu para dar-lhe uma quantia acessível. O sol brilhava pela janela panorâmica. A pessoa ao telefone respondeu que obteriam. O dinheiro seria devolvido, mesmo se o cliente morresse. Eles teriam que ressuscitar o cadáver ou sacudam tudo dos parentes. O personagem principal sorriu, tomando outro pedaço de pizza. Ele perguntou quem morreria se tudo isso fosse feito apenas para a sobrevivência.
Sua expressão tornou-se súbita e séria. O cara fazia flexões nas barras da parede. O corpo dele estava coberto de gotas de suor. 5 de maio de 2022, em 4 meses, monstros aparecerão pelo mundo. Zumbis ensanguentados ficaram em frente à Torre Eiffel. O monstro mordeu um homem no pescoço. Se alguém for arranhado ou mordido, o vírus entrará imediatamente na ferida. O corpo do homem tornou-se pálido e coberto de veias azuis. Os mordidos morrem em agonia, enquanto os insetos mastigam e devoram sua carne. Em 5 minutos, eles se levantam e se transformam em zumbis. Uma multidão de monstros avançou, abrindo a boca. Os movimentos dos mortos-vivos eram limitados. Eles não se destacavam pela velocidade ou força, mas o principal problema era o número deles. Os monstros se aglomeraram em grande multidão na rua. Nuvens escuras pairavam sobre a cidade. A capital densamente povoada perdeu suas funções em 1 mês. No início, a população temia os zumbis. Um jovem levantava uma halter. O celular dele vibrou. A tela mostrava que 26 ligações haviam sido perdidas. Com o tempo, as pessoas passaram a temer não zumbis, mas outras pessoas. A água do chuveiro escorria barulhenta. O protagonista penteou o cabelo molhado. Quando as leis desapareceram na Coreia, assassinato, assaltos e assédios sexuais se tornaram comuns. 20 equipes foram destruídas em 3 anos. Talvez tenha sido só um sonho. Sob o porão, pendia um cartaz que dizia Haberdashery, decidindo arriscar-se e se preparar completamente para o apocalipse. O cara olhou para uma espada longa na loja. O vendedor cruzou os braços sobre o peito e disse que comprar essa arma era ilegal. Mas quando uma pilha de dinheiro apareceu na mesa, o homem mudou de ideia e permitiu ao comprador levar a espada resolutamente, franzindo as sobrancelhas. O jovem refletiu sobre o que aconteceria se o fim não chegasse e sua realidade fosse destruída. Na prateleira da loja havia carne em lata, verificando a lista de compras necessárias. O protagonista decidiu que seria melhor estar preparado. Pessoas estavam perto do cartaz de um café na beira da estrada. O cara estava sentado em uma mesa de plástico. Ele percebeu que em 4 meses ele não conseguiria comer direito. Havia um bowl de sopa na mesa, colocando os macarrões na boca. O jovem recordou o quanto estava estressado por causa do trabalho, voltando para casa e comendo katsu. Isso aliviou toda a tensão. Alguém avançou. O dono do café cumprimentou os convidados. Pessoas lotaram a entrada. O homem sorriu largo e chamou o protagonista. João olhou ao redor, surpreso, sem levantar os olhos da comida na frente dele. Ou seus colegas de trabalho. Algum rapaz colocou as mãos nos bolsos, alegre por ter encontrado um subordinado. Quem nem atendeu o telefone arrogantemente ergueu o queixo. Ele perguntou se não fosse óbvio que os outros estavam passando por dificuldades porque alguém largou o emprego. O cara, olhando para baixo, pediu desculpas e lembrou-se dos eventos futuros. O homem se escondeu entre os zumbis para salvar a própria vida, sacrificando e vendo seus camaradas se transformarem em zumbis. Ele caiu no chão, mesmo após se juntar aos sobreviventes. Acampamento divulgou informações sobre eles às forças inimigas, para prolongar sua miserável existência. Ele coçou a nuca. Colocando as mãos nos quadris, o traidor sorriu amplamente. Corpos estavam no chão. O acampamento inteiro foi destruído. Olhando para o subordinado, o chefe perguntou o que ele andava fazendo e que eram aquelas sacolas no chão. O jovem olhou para trás, acreditando que tudo era por sua causa, colocando a mochila nas costas. O cara disse que era hora de ir.
Arrogantemente, ele ergueu as sobrancelhas. Sun Shou por que seu subordinado o tratava como um comum? Apenas por ter saído do trabalho, ordenando que parasse, ele agarrou a mão do jovem. O protagonista franziu os olhos com severidade e pediu para ele não tocá-lo. Se o homem não quisesse morrer, surpresa genuína apareceu no rosto do chefe. De repente, ele levantou uma sobrancelha e perguntou o que estava acontecendo. Sun Shu franziu a testa e pediu para repetir o que havia dito. Atrás dele, um homem atacou a garota. Uma pessoa desconhecida mordeu os olhos do velho alargaram-se. Surpreso com a aparição dos zumbis tão cedo, o cara tirou uma espada da mochila. Ele segurou a arma à frente. O chefe abriu a boca, assustado, e estendeu a mão à frente dele. O homem caiu? O jovem avançou, empunhando a espada. O corpo do monstro foi cortado ao meio. Seus colegas abriram a boca, chocados. Sangue jorrou e manchou seu rosto. A espada passou. A menina assustada cobriu a cabeça com as mãos. A bandeja de comida caiu com um barulho. O funcionário do café agarrou seu cabelo. Ao ver o que aconteceu, um dos clientes levantou-se da refeição. O homem de uniforme de segurança indicou com o dedo e disse que seu ex-colega acabara de cortar um homem com uma espada. Alguém gritou que a polícia precisava ser chamada. Imediatamente, o protagonista manchado de sangue ergueu os olhos. A briga começou no outro extremo da rua. Gritos foram ouvidos. Zumbis atacavam pessoas comuns, mordendo-os com os dentes, enfrentando-os. Yoren pensou que o mundo estava ficando louco. Uma multidão de monstros atacou o homem. Um zumbi mordeu-lhe a orelha. A mão do rapaz que segurava a espada tremeu, vendo hordas de monstros na frente do café. Ele se perguntou por que isso aconteceu há 4 meses. Revendo, o jovem pensou que tudo deu errado. Correndo para a frente, o protagonista decidiu voltar ao abrigo primeiro. Uma postagem sobre um ataque de zumbis apareceu no site. A foto mostrava um zumbi ensanguentado. Muitos comentários surgiram sob o post. O apresentador de notícias ao fundo da cidade. Notícias de última hora. Atualmente, em todo o país, incluindo na área metropolitana única. Devido a uma infecção desconhecida, pacientes estão perdendo a sanidade, mostrando sinais de violência. As notícias estavam na tela do prédio. Correndo, o personagem principal pensou que, a julgar pela situação, em 2 dias, a cidade pararia totalmente de funcionar. Devido à multidão de monstros. Na estrada, houve um acidente. Uma mão tocou o capuz de Johan. Ele virou-se com uma mão. O cara pegou a mão de alguém? Com a outra mão, ele agarrou o homem pelas roupas. No momento seguinte, o jovem atirou alguém sobre si. Nuvens cúmulos flutuavam sobre a cidade. Um rugido foi ouvido ao caírem ao chão. A garota, a qual a lâmina estava apontada, pediu para parar. Ela ergueu as mãos. O cara a reconheceu como sua colega, colocando a mão na testa. Chan Mei fechou os olhos. Eles já haviam sido próximos no trabalho. Erguendo as sobrancelhas, o personagem principal perguntou o que houve. Agarrando a espada, a garota pediu para guardá-lo. A espada desapareceu, enquanto ela olhava para baixo. Yoren lembrou a ela que não devia tocá-lo. Ele estreitou os olhos, explicação de que seu corpo reagia automaticamente. O que poderia causar problemas? Olhando para o colega no chão, o cara perguntou se ela tinha mordidas ou arranhões. Olhando para cima, a garota negou e perguntou
o que estava acontecendo. Olhando para trás, o jovem disse que não tinha tempo para explicar e perguntou se ela tinha algum negócio com ele. Você engoliu nervosamente, abaixando os cantos dos lábios. Ela franziu e perguntou por que estava sendo tratada com tanta indiferença. Quando estavam bem próximos, desviando o olhar, o protagonista pensou que isso havia acontecido há 4 anos. Indiferente, franzindo as sobrancelhas. Ele pediu desculpas e disse que era hora de ir. Mas ela não tinha mais nada a dizer. A colega estendeu a mão. Ela disse ter um pedido, olhando para ela, e Wen recusou. Explicação: não tinha tempo para atender pedidos alheios. A garota, com as mãos abaixadas, disse que vivia sozinha em um apartamento e pediu ao amigo que a acompanhasse. Tremendo de medo. Ela disse que o homem à sua frente, ele já não era o mesmo de antes. Mas ela sentia que precisava segui-lo. O cara a olhou com arrogância, acreditando que seu colega era uma pessoa hábil bom em senso. sair de qualquer situação. Shang me colocou o braço ao redor do ombro dela. No trabalho, ela era valorizada por sua criatividade e responsabilidade. Mas ela ainda tinha menos de 1 ano de vida. Desviando o olhar, o jovem disse que ia para Butim e não iria ajudar se o companheiro se metesse em apuros ou não conseguia acompanhá-lo. Caminhando à frente, ele acrescentou que só a levaria até Butim. A garota concordou na rua. Havia uma entrada para o metrô. O personagem principal apontou o dedo para o templo. Então, ele apontou para os olhos. E no final, o dedo dele estava na vértebra cervical. Apontando uma faca, Johan explicou que a forma mais eficaz de combater zumbis é bater neles nesses locais. Então, quando um inimigo se aproxima, você precisa perfurá-los e se afastar. Corpos de pessoas estavam ao redor dos heróis. O cara disse que os monstros podem se mover por cerca de 30 segundos. Depois de ser cortada, os olhos da garota se alargaram em choque, estendendo as mãos diante dos que se aproximavam. Zumbis. O jovem garantiu que não repetiria. Se você vê monstros como pessoas, você pode experimentar um verdadeiro inferno. Os mortos-vivos exibiram seus dentes, interceptando a espada na mão dele. O cara disse que nenhuma circunstância deve te fazer hesitar. Sangue jorrou, enfiando a espada na cabeça do monstro. O personagem concluiu que precisavam ser mortos. O próximo golpe decapitou o zumbi mais próximo. A colega levantou as sobrancelhas com medo. Olhando ao redor, percebeu que um monstro estava atrás dela. Chon me virou-se, vendo um morto agarrando sua mão. O zumbi abriu a boca para morder a vítima. A lâmina do facão brilhou no ar. A garota tentou cortar o inimigo, mas a arma escorregou de sua mão. Caiu ao chão. O monstro rastejou. Avançou com os dentes afiados. A criatura agarrou a perna da vítima. A colega jogou a cabeça para trás e chamou ao amigo. O rapaz ignorou seus gritos de socorro, lutando contra os demais mortos-vivos com sua espada. Ele olhou para trás. E então, o jovem se afastou imediatamente. A boca de Shang-mi se abriu em espanto. Uma lembrança de sua amiga avançando, dizendo que não ajudaria em caso de problemas. Lhe veio à mente, levantando-se de joelhos. A garota percebeu que as palavras eram ditas a sério. Ela olhou para o zumbi, mordeu sua perna. O faca no chão surgiu em sua mão. Encolhendo os dentes, Xiaomi estava prestes a atacar. A faca entrou no olho do inimigo. Agarrando seu rosto, a garota continuou a golpear. A faca entrou na órbita até a empunhadura. Sangue deslizava pelo rosto do zumbi. Ao erguer as sobrancelhas, Chong me lembrou do templo.
O monstro fechou os olhos e mostrou os dentes. A garota brandiu a faca. A lâmina atravessou a cabeça do monstro. O morto-vivo torceu o rosto de dor. Sangue descia direto pelo peito de Chonji. O zumbi caiu morto. A garota saiu debaixo dele e fechou os olhos. Um rugido alto foi ouvido perto da parada de ônibus. Chong-mi limpou a boca. Seu amigo lutava contra uma multidão de monstros. Há cadáveres de pessoas no chão. O protagonista esquivou-se do ataque do gordo morto. Ele deu um passo atrás no próximo momento. A espada cortou a cabeça do zumbi. Outro inimigo tentou atacar pelas costas. Estendendo os braços, no entanto, a empunhadura da espada quebrou imediatamente seu nariz. Johan interceptou a arma com as mãos. A lâmina da espada atravessou o peito do enigma. O oponente escorregou no chão. Ele sacudiu a arma. O corpo do monstro foi cortado em pedaços. A garota abriu a boca, surpresa. Ela pensou que sua colega nasceu para matar monstros. Uma gota de suor deslizou pelo rosto tenso dela. Outro monstro caiu do golpe de espada que se dirigia ao amigo dela. Tim acreditou que precisava se agarrar a ele para sobreviver. O céu azul pairava sobre a rodovia. O jovem ofereceu toalhetes úmidos, agarrando-os com a mão. A garota o agradeceu. Os heróis estavam perto de uma van com caixas. Corpos estão ao redor, suados. O personagem principal perguntou se o zumbi mordeu. Com as sobrancelhas franzidas, preocupada. Seu colega respondeu que não sabia. Johan, franzindo, perguntou se ela sentia dor. Chong-mi desviou o olhar. Em silêncio, a coxa dela doía. Mas apesar da mordida, seus jeans estavam intactos, lançando-lhe um olhar ameaçador. O cara pediu para ver a mordida, a garota, abrindo a boca com medo. Perguntou novamente o que precisava fazer. Olhando para ela, o jovem explicou que, se a infecção não fosse detectada a tempo, não apenas a pessoa infectada, mas também as pessoas ao redor correriam perigo. Enfurecida, a colega ruborizada disse que não faria. Aqui, abaixando a cabeça. O protagonista explicou que não é uma situação para se sentir envergonhado. A espada brilhou em sua mão. Ele declarou que seus caminhos se separariam se a colega não ia mostrar a mordida. A garota se afastou, desviando o olhar. Ela começou a desabotoar a cintura dos seus jeans. Chong-mi se ajoelhou para tirar suas roupas. Pantilinhas rosa surgiram debaixo de sua calça. Com os olhos brilhando, Johan. Ele pediu que ela parasse e as bochechas coraram. Tirando as mãos dos jeans, a garota perguntou por que seus amigos se levantaram. O cara rasgou as calças dela no local da mordida. Havia uma marca de mordida na perna dela, mas não havia sangue. Isso significava que ela evitou a infecção. Afastando-se, o jovem disse que não pediu para tirar a calça. Para mostrar a seu ferida, colega o ameaçou com uma faca, irritado. Nuvens brancas flutuavam sobre a cidade. Vendo os heróis ensanguentados, pessoas que passavam os olharam surpresas e pensaram que eram cosplay. Do outro lado da rua, um carro de aluguel estava estacionado. O motorista tentava encontrar clientes. Ao ouvir a proposta de dispersar aqui, Chong-mi olhou para a amiga, surpresa, e perguntou: por que precisavam fazer isso? Olhando adiante, a personagem principal respondeu que os infectados não haviam chegado até aqui, para que ela pudesse ir para casa sozinha com cuidado. A garota franziu o rosto, desapontada. Ao recusar a oferta, Johan perguntou se ela conhecia alguém. Em Hinchon, o garotinho, ele apontou para ele e disse que o homem tinha uma verdadeira espada. A mãe puxou a mão dele, pediu ao filho que não olhasse. O colega desviou
o olhar, e disse ter pais e uma irmã mais nova, sem sequer olhar para ela. O cara concluiu que eles estavam esperando por ela. Em casa, Shomei perguntou se ele tinha alguém. O jovem abriu a boca em silêncio. A mulher ruiva conduzia o filho pela mão. Neveava. O garoto apertou a mão da mãe com força. Chegara um dia claro. O jovem exausto e de boné olhou para frente. A criança correu para a mãe. Alegremente, ele ergueu as mãos. A mulher pegou a mão dele e disse: ela preparou algo delicioso. Ela apertava a mãozinha do filho. A mão do protagonista estava vazia. Ele apertou a mão em punho. Abaixando a cabeça, Yuran respondeu que não tinha ninguém. Caminhando à frente, o cara disse que seus caminhos se separaram aqui. A colega abriu a boca e pediu que ele esperasse. Ao fazer com que ele olhasse para trás, Chong-mi se aproximou dele, perguntou o endereço e pediu que aceitasse sua família. Desviando, o jovem negou com veemência. Franzindo, a garota disse que sua amiga estava sendo muito brusca. Ela estendeu as mãos. Ela perguntou se eles poderiam ir juntos. Se encontrarem acidentalmente, o protagonista parou sem se virar. Ele pensou. Carros passavam pela estrada. O rapaz pediu para ser ouvido atentamente e aconselhou sua namorada a não falar com estranhos. Evite locais lotados e não se inscreva em nada. Voltando-se, Johanna acrescentou que se as pessoas se reunirem em um lugar, uma onda de zumbis pode ocorrer. Evite aglomerações de pessoas fracas, porque eles ainda vão morrer, mesmo se reunirem em grupos. Uma onda de zumbis é um fenômeno em que um grande número de zumbis cada grupo de infectados se aglomera em um local. Todas as ruas da cidade estavam cheias de caminhantes. Monstros mortos estendem as mãos. Se várias pessoas viverem juntas, sem se mover por muito tempo, então o fluxo de zumbis será interminável. O número de membros do grupo não deve ultrapassar 20 pessoas. Pelo menos 10 devem ter habilidades de combate. O exército guardava o prédio, enquanto um ajudava o companheiro. Esta regra foi formada com base em uma triste experiência. Zumbis abrem a boca. Havia muitos cadáveres no chão. Acampamentos que ignoraram essa regra não viveram mais do que um mês. Os heróis seguiram seus caminhos. Havia um barulho de arrastar atrás da porta. A maçaneta girou e o homem entrou no corredor. Havia muitas caixas de provisões na sala. 2 refrigeradores ficavam contra a parede. No outro extremo da sala, havia várias dúzias de garrafas de água potável. Medicamentos estavam nos armários. Não havia ninguém no quarto. Uma cabeça de urso de pelúcia pendurada na parede. O jovem caiu no sofá. Havia uma toalha no pescoço dele. Furando seus lábios, ele achou que seria muito difícil para Chong. Só sem ninguém para confiar. O protagonista olhou para trás, ouvindo um rugido na rua. Erguendo as sobrancelhas, surpreendido, os monstros já haviam chegado. Encolhendo os olhos, o cara pensou que com a velocidade da infecção, chegou a hora de agir. Pressionando o botão da consola, ele decidiu as pessoas entenderiam quais métodos usar para sobreviver. Apenas em 3 meses, então, seria possível sair de casa. Encontre várias pessoas para formar um grupo. Uma tela de carregamento de jogo. Sobre zumbis, a tela iluminou-se com o controle na mão. O jovem decidiu que ele precisava criar uma organização de sobreviventes. Quem seria mais forte que os monstros? Aprimorando os botões do controle. Pensou que seria um grupo dos mais brutais. A TV, quebrada pela sociedade. A tela foi quebrada pelo gamepad que voou nela. Ele percebeu que precisava executar seu plano
Antes da aliança do único sobrevivente alçar voo, o idoso, com a mazela. Orgulhosamente, ele ficou em um pedaço de pedra. Pessoas estavam atrás dele. Estava no 4º mês, desde o apocalipse zumbi. Começou, havia um supermercado na rua. Um grito foi ouvido. Os monstros cercaram o homem com bastão. Um zumbi o mordera no pescoço. Seus camaradas abriram a boca largamente, gritando o nome de Songen. Os monstros começaram a devorá-lo. O líder do grupo apertou os lábios, tenso. Pensaram que precisavam sair do porão. De desespero, mas acabou sendo uma decisão imprudente. 3 de sua equipe já estavam mortos. A multidão de monstros devorava seus corpos. A garota de cabelo azul abriu a boca, chocada. Virando-se para os camaradas, o rapaz pediu que eles não entrassem em combate. E sigam! Os sobreviventes correram pelo corredor do supermercado, com um facão de cozinha na mão. O jovem viu uma saída de emergência adiante. Zumbis surgiram ao virar da esquina. O líder do esquadrão olhou para trás e ordenou que os outros parassem. A mão que segurava a faca tremeu. Ele entendeu que não poderia lutar sozinho. Os zumbis se aproximavam, mostrando suas presas, olhando para trás. O cara pediu que todos se afastassem. O time virou e viu que os monstros agarraram outro de seus companheiros. O monstro arrancou um pedaço do braço de Sarro. Lágrimas surgiram nos olhos do líder. Os mortos-vivos cercaram a equipe, de todos os lados, franzindo o ceño. O cara gritou e deu um chute forte. Ele jogou os zumbis para trás. O corpo dele caiu no chão, revestido de azulejos. O garoto começou a escalar as prateleiras. A equipe assistiu, chocada. O líder estendeu a mão, ordenando que subissem cada vez mais rápido. Alguém agarrou sua mão. Os caras ajudaram o último sobrevivente a subir na prateleira. De repente, um zumbi agarrou sua perna. O homem olhou para trás e viu. O monstro o puxava para baixo. Growling ameaçadoramente, os sobreviventes o apunhalaram na mão pálida com uma faca. O líder pegou a faca ensanguentada. Encolhendo os dentes, uma das conchas estourou no chão. O homem à beira da morte subiu. A mão cortada do zumbi, agarrando firmemente sua perna de calça. Os monstros se aproximavam dos sobreviventes. De todos os lados, menos de 1 minuto passou. Antes de começarem a estender as mãos, com as mãos nas vítimas, a loira desabou em lágrimas, lembrando de sua amiga morta que se tornou zumbi. Sailor mostrou os dentes afiados. O homem do grupo olhou para baixo, triste. A garota de cabelo azul lhes deu um olhar sério e disse que não era a hora de lamentar ninguém. Ela colocou as mãos tremendo na boca e disse que não queria morrer nesse lugar. Os zumbis estavam se tornando cada vez mais numerosos. O rapaz na prateleira perguntou. O líder da equipe perguntou o que fazer agora, olhando para baixo. Ele disse que desceria até os monstros. O zumbi quase chegou aos pés dele. Os membros da equipe o olharam com medo, sem acreditar nos ouvidos. Havia um espaço vazio atrás dos mortos. O jovem explicou que iria atraí-los para lá, enquanto os monstros estavam distraídos. A equipe precisou escalar o cais de carregamento, parado na borda do corredor, sorrindo. O líder prometeu voltar ao porão. Se ele não pudesse acompanhar a equipe, as mãos tremeram. O irmão declarou que era um suicídio real. Lágrimas rolavam por suas bochechas. Agarrando-o, o cara ofereceu-se para ir com ele e perguntou por que deveria se sacrificar. O líder da equipe se manteve firme. Com a boca aberta, ele olhou para o lado e disse que pelo menos um deles deveria sobreviver. A loira apontou para o zumbi. Vendo
Um homem muito alto se destacava entre os monstros. Estendendo a mão, o zumbi agarrou um sobrevivente pela perna. Os outros zumbis o puxaram imediatamente para baixo. O rapaz gritou ao irmão, com medo. Confranziu, gritando o nome dele. Seu camarada o agarrou ao tentar socorrer o irmão, dizendo que ele não deveria desistir. Uma flecha atravessou a cabeça do zumbi mais alto. Ele caiu e derrubou os outros monstros com ele. Khan e os outros ficaram surpresos ao olharem ao redor. O personagem principal estava em uma prateleira. Ele segurava uma besta nas mãos. Um sorriso surgiu em seu rosto. Chorando, Yaki se afastou do cadáver dos zumbis. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Uma multidão de zumbis o cercava. Não querendo ser comido, o sobrevivente se arrastou entre as pernas de um deles. Os monstros o olharam com dentes de fora. O cara congelou ao vê-los. Os zumbis caem de joelhos. Eles lentamente se arrastam em direção à vítima que chora. Um monstro pairou sobre Rek. Querendo morder o seu pescoço, uma flecha brilhou no ar. Imediatamente atravessou o crânio do morto. Outros tiros, bem direcionados, acabou com os monstros restantes no chão. O protagonista segurou a sua besta à espera. Eikes admirou. João colocou a besta atrás das costas. Com um movimento rápido, ele pulou da prateleira, pulando sobre a multidão de zumbis. O cara sacudiu a katana com um forte golpe. O corpo de um monstro foi cortado ao meio. O cadáver ensanguentado caiu ao chão. O monstro atacou a vítima pelas costas. O jovem, olhando adiante, sentiu. O cotovelo dele derrubou imediatamente o zumbi atacante. Um enorme monstro com uma corrente dourada no pescoço estendeu a mão para a frente. O protagonista evitou o ataque. Desviando-se para o lado, as mãos dele seguraram a espada com mais conforto. No segundo seguinte, Yuhan cortou o corpo do inimigo com uma lâmina afiada. Um corte marcou todo o corpo do zumbi. Sangue jorrou, deixando-o de pé. O monstro mostrou os dentes com raiva. O rapaz franziu o senho, e outro facão brilhou em suas mãos. Ele segurou a arma à frente. Flechas de golpes rápidos surgiram no ar. Um após o outro. O corpo do zumbi foi cortado de comprido e de lado. Depois de mais alguns golpes, o jovem lidou com os outros monstros. O corpo completamente cortado do monstro caiu ao chão. O rapaz abaixou a cabeça, tentando recuperar o fôlego. O rosto tenso dele estava coberto de suor. A equipe de sobreviventes continuou na prateleira. Surpresa estava nos rostos deles. O cara olhou para eles e perguntou por que estavam parados. Ele franziu o senho e os instigou a descerem e lutarem. Khan e seu companheiro ergueram as sobrancelhas, surpresas. O líder franziu o rosto confiante e sugeriu que descessem. A loira trocou olhares com o companheiro. Seus corpos tremeram. Khan levantou uma sobrancelha, desagradado. Uma faca de cozinha surgiu em sua mão. Agarrando a arma, ele pulou. O monstro imediatamente saltou sobre ele. O líder dos sobreviventes perfurou seu templo com uma faca. A mão do zumbi apontou para frente e tremeu. Tom retirou a faca ensanguentada e o monstro caiu imediatamente no chão. Outro morto-vivo pulou sobre ele pelas costas. Entretanto, uma lata de alimento voou em sua direção. O cara se virou, surpreso. Lançando a lata, Aya chamou seu irmão. Atrás dele, uma garota de cabelo azul. Uma vassoura em suas mãos. Uma flecha estava presa na cabeça de um dos cadáveres. Alguém puxou uma flecha. Sangue jorrou da ferida.
o protagonista pegou a flecha a caminho da saída. Ele pediu aos sobreviventes que o seguissem. Atrás deles, um monte de zumbis mortos. Havia um escritório ao lado da saída de emergência. Havia um abastecedor de água perto das cadeiras. Ouviu-se uma exclamação descontente de alguém. Abrindo a boca, Johann falou aos sobreviventes. Avançando com a espada, ele pediu ao homem que tirasse a roupa. A ponta da espada apontou para Raik. Toda a equipe o olhou. Lágrimas surgiram em seus olhos. Alguém abriu a boca largamente e convocou seu camarada a viver. Contendo a invasão de zumbis. Khan tentou fechar a porta e gritou que seu amigo deveria sobreviver. O protagonista ergueu as sobrancelhas, surpreso. Parado na entrada, o líder da equipe repetiu suas palavras. Uma multidão de monstros tentou atravessá-lo. Khan disse que o cara não pode simplesmente morrer. Lágrimas rolavam por suas bochechas, enquanto a porta ia fechar. Um sorriso apareceu em seu rosto. As portas de metal fecharam com um estrondo. Um clique foi ouvido atrás das persianas blindadas. O garoto, coberto de suor, tentava recuperar o fôlego. A porta está fechada, mas atrás deles, um grito de desespero. E ouviu-se o estalo de ossos. Ao ouvir isso, o jovem abriu a boca com medo. Lágrimas de melancolia. Sorriu ao ver o amigo, mas o sorriso desapareceu quando ouviu o choro e a morte de seu amigo. Tearam-lhe o rosto em lágrimas de tristeza.